Olá, quinto ano. Vamos falar então hoje de calor, energia e calor. Bem, para falar sobre esse assunto, eu já gostaria que vocês começassem olhando essa imagem aí. Quando a gente olha essa panela, dá para a gente pensar em inúmeras coisas, não dá? Dá para a gente pensar, por exemplo, que ela vai se aquecer, vai dar para a gente pensar que essa colher que está aí vai queimar a mão de quem botar a mão aí, dá para a gente perceber que o fogo está aceso, mas o que mais que a gente consegue observar? Então, vamos observar uma seguinte coisa, olha só. A energia elétrica está relacionada ao funcionamento da lâmpada, do computador, da televisão, dos eletrodomésticos de maneira geral. Os raios que surgem nas tempestades também são descargas de energia elétrica, né? De energia elétrica, de eletricidade. Mas existe também um outro tipo de energia, que a gente chama de energia térmica, que está relacionada à temperatura. Quanto mais quente um objeto, mais energia térmica há nele. Então, o meu corpo libera energia. Essa energia é energia térmica. O Sol produz energia luminosa, que é a luz, mas também produz uma energia que a gente chama de energia térmica, que aquece o planeta. Bem, a energia, gente, ela pode ser percebida de muitas maneiras no dia a dia. Então a gente pode ver uma pessoa caminhando, um menino correndo, brincando, o sol, né, aquecendo a terra, o carro funcionando, um semáforo aceso. Existem inúmeros tipos de energia. Porém, existe uma energia que sai de inúmeros objetos, tá bom? A energia térmica é uma forma de energia relacionada à temperatura dos corpos. O sol, por exemplo, usa libera uma energia. O nosso corpo também. Uma chama de um fósforo de uma vela também usa uma energia térmica. Os corpos podem apresentar diferentes quantidades de energia térmica. Então, eu, por exemplo, posso ter uma temperatura, o outro corpo, o sol pode ter uma outra temperatura. Se eu pegar o copo, uma outra temperatura. Mesmo que eu tenha a sensação de que uma coisa esteja fria, ele também tem uma temperatura. E isso está muito relacionado ao que a gente chama de transferência de energia térmica, tá bom? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Bem, energia térmica é uma forma de energia relacionada à temperatura dos corpos, né? Os corpos podem apresentar diferentes quantidades de energia térmica. Um copo de água, por exemplo, eu posso medir e ver que a temperatura dele está quente ou fria. Mas a sensação, aquilo quando a gente coloca a mão e fala que está frio, na verdade, é uma sensação. Porque não existe uma coisa fria. Como assim não existe uma coisa fria? Não existe uma coisa fria. Existe uma coisa menos quente que outra coisa. Então, quando eu coloco a mão em um copo de água e eu sinto que ele está quente, coloco num outro copo e eu sinto que ele está frio, é porque está tendo uma ausência de calor. Na verdade, como que acontece isso? Sempre vai haver uma direção de transferência de calor. E a direção vai ser sempre assim, olha, do mais quente, o mais quente vai doar para calor para o menos frio. E aí, a gente tem a sensação de que alguém está frio, mas na verdade existe um mais quente e um menos quente, tá bom? Então, essa transferência de energia térmica a gente chama de calor. Bem, quando a gente fala assim, então existem várias fontes de calor, né? Opa, várias fontes de calor. O sol, o magma da terra. Então, existem várias fontes de calor. Quando a gente falar de condutividade térmica, nós estamos falando que existem alguns determinados materiais que são fáceis de aquecer e outros nem tanto. Mas será que quando um determinado material ele se aquece fácil, será que é porque ele pegou muita energia para ele? Ou será porque é facinho mesmo dele aquecer? Então vamos ver isso aqui, olha. Bons e maus condutores. Os materiais bons condutores de calor são aqueles que se aquecem ou resfriam com facilidade, pois nele a energia térmica flui rapidamente. Então, tanto eu coloquei uma panela no fogo, rapidamente ela se aqueceu. A energia térmica ali entrou correndo e saiu correndo. Se eu tirar ela do fogo, ela rapidamente resfria. Por quê? Porque a energia térmica ali ela vai entrar e sair rapidinho. A madeira, o algodão, a lã, o isopor já tem uma dificuldade de entrar calor, mas aí quando eles aquecem, eles custam a esfriar. Agora, vocês sabiam que não é o cobertor que nos aquece? Somos nós que aquecemos o cobertor. E aí,
O cobertor ele não vai deixar o nosso calor sair de debaixo do cobertor. Ele é um isolante térmico. O que que é isso? Quando a gente pega uma coberta e se cobre bastante, o nosso calor fica ali entre a gente e a coberta. A coberta não deixa o nosso calor sair. Então, o nosso calor fica ali, ó, dentro, mantido ali dentro. Então, não é a coberta que nos aquece, nós que nos aquecemos. A coberta só segura o calor próximo de nós. Então, existem materiais que são bons condutores e materiais que não são bons condutores de calor, tá bom? Mas também existem alguns que se aquecem fácil e resfriam fácil. Então, hoje, vocês vão fazer um experimento. Vocês vão pegar 3 colheres. Pede a mãe, né, gente? Uma de silicone, que pode ser o pão duro, ou uma de plástico, uma de madeira e uma de aço. Vai colocar a água dentro de uma vasilha, vai medir a temperatura da água com o termômetro, ou a mãe mesmo mede e fala, olha, essa aqui tá quente, essa água tá quente. E aí vai mergulhar as colheres dentro da vasilha e vai aguardar um tempo. E depois vão fazer algumas anotações. Seguindo a seguinte pergunta, olha, escreve em seu caderno sobre os materiais que provavelmente se aquecem mais rápido. Será que tudo que se aquece mais rápido gasta mais calor para se aquecer? Será que tudo que eu coloco no fogo, que aquece facinho, será que está gastando muito calor? Ou não? Simplesmente está se aquecendo rápido? E aí, gente, existem coisas que a gente coloca o alimento dentro e geralmente o que acontece? Ele segura o calor pertinho do alimento e aí o alimento se mantém quente, não é isso? Esses materiais que seguram o calor, eles não são bons condutores, eles são ruins condutores. Por isso a gente chama de isolante, tá? Agora, se eu coloco um material dentro, por exemplo, de uma panela e ela se aquece fácil, ela também esfria fácil, porque ela é uma boa condutora, tá bom? Então, ao cozinhar, utilizamos colheres de alumínio ou algum outro metal para mexer a comida. Quando as esquecemos dentro da panela, é quase impossível pegar. Por quê? Porque ela se aquece fácil, porque ela tem uma boa condução de calor, tá bom? O ideal é não deixar a colher dentro da panela ou utilizar uma colher que tenha cabo de plástico, porque o cabo de plástico, ele tem um material que a gente chama de isolante, porque ele não é um bom condutor, e então não se aquece tão rápido quanto um metal. Agora, existe também os condutores elétricos. Existe o cobre, o alumínio, por exemplo, que a eletricidade passa por eles muito rapidamente. E aí, para a gente não tomar choque, geralmente, os materiais eles são envolvidos por um plástico. Vocês já observaram os fios elétricos, por exemplo? Dentro dele existe o cobre, né? E do lado de fora existe um plástico. Para que serve aquele plástico? Para a gente não tomar choque. Então, por medida de segurança, nos locais em que a energia será utilizada, os fios e cabos elétricos são envolvidos por plástico ou borracha, porque são isolantes elétricos. Isso visa evitar choques elétricos e curtos-circuitos. Maus condutores elétricos como plástico, borracha, algodão, são importantes então para nós, para a gente não tomar choque. Agora, existem alguns materiais que são bons condutores. A gente até utiliza, por exemplo, na tomada, né? Já viram, por exemplo, que quando a gente vai colocar uma tomada ligar algum determinado objeto, existe as 2 pontinhas de ferro e o restante é todo de plástico. As 2 pontinhas são bons condutores elétricos. A gente coloca dentro da tomada e aí a energia passa. Mas para a gente não tomar choque, não pegar fogo na casa, existem os maus condutores ao redor para isolar a eletricidade ali dentro, tá? Então é isso. Próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Não deixem de fazer os experimentos. Beijo grande, tchau, tchau.